Bem-vindo ao Matemática Sussa, tudo bem? Meu nome é César Almeida e você está aqui para poder assistir uma aulinha de análise combinatória. Isso mesmo, análise combinatória. Nós vamos falar então de princípio fundamental da contagem, vamos falar de fatorial, de combinação, de arranjo. Então eu quero te contar tudo. Mas como a gente tem muita coisa, eu não vou conseguir colocar numa aula só, beleza? Essa é a primeira aula, então acompanhe as outras para você conseguir ter uma coisa completa. Então, ó, vem comigo que eu vou te ajudar. Ok, então, gente, vamos falar um pouco sobre o princípio fundamental da contagem. E aqui a gente tem que entender o seguinte: como é que funciona o princípio fundamental da contagem? O que ele é exatamente? A gente chama muitas vezes de PFC, né, para facilitar, mas a gente pode chamar também de princípio multiplicativo. Olha só esse nome, princípio multiplicativo. Tem a ver com multiplicação, certo? Ou o princípio fundamental da contagem. Contar mesmo, 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai agregar essas duas coisas. Como é que eu faço para contar alguma coisa, sendo que eu estou apenas multiplicando? Essa é mais ou menos a ideia. Então, o princípio multiplicativo, vocês vão perceber aqui, é mais ou menos você tentar contar a quantidade de possibilidades de alguma coisa acontecer, mas usando a multiplicação. E aí eu vou colocar dois exemplos para a gente aqui inicialmente, só para a gente ilustrar a ideia. Então, no exemplo 1, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui em mãos 3 blusas, 3 calças e 2 tênis. Imagine que todos esses elementos são distintos, são elementos diferentes. Então, é como se nós tivéssemos, por exemplo, três blusas de cores diferentes, tá? Uma blusa vermelha, uma amarela, uma azul, 3 calças diferentes, coloco uma calça de linho, uma calça jeans, um outro tipo de calça e 2 tênis. Beleza. Os itens são todos diferentes, beleza? E aí tem uma maneira que a gente pode fazer para poder refletir como é que eu faço para pensar na quantidade de possibilidades de uma pessoa se vestir usando esses utensílios. Então, a pessoa tem que colocar uma blusa, colocar uma calça e colocar um tênis. De quantas maneiras distintas ela pode se vestir? A gente vai usar aqui inicialmente o que a gente chama de árvore de possibilidades. A árvore de possibilidades, ela vai descrever para mim exatamente o que está acontecendo se eu estou construindo cada uma dessas 3 partes. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou começar aqui com a minha blusa 1. Tá? Eu vou começar com ela, mas não significa que a gente vá usar apenas ela. A partir da minha blusa 1, então meu B1, o que a gente vai pensar? Eu posso pegar essa blusa 1, que é uma cor qualquer, e posso combinar essa blusa 1 com qualquer calça. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, com essa blusa 1, então, nós teremos 3 caminhos os quais podemos seguir. A gente pode usar a blusa 1 com a calça 1, a blusa 1 com a calça 2 e a blusa 1 com a calça 3. Eu estou me vestindo de maneiras diferentes usando a mesma blusa. Só que aí o que nós não podemos pensar? Isso pode acontecer com a primeira blusa. E usando as 3 calças, ainda tem os tênis. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou bifurcar em cada uma delas aqui. Ó. Então eu posso usar blusa 1, calça 1, tênis 1, blusa 1, calça 1, tênis 2. Ó, só de mudar o tênis, eu já estou mudando a minha forma de vestir. Também podemos ter blusa 1, calça 2, tênis 1, blusa 1, calça 2, tênis 2. E por último, podemos também blusa 1, calça 3, tênis 1 e blusa 1, calça 3, tênis 2. Usando apenas a primeira blusa, nós encontramos 6 maneiras de vestir diferente. Aqui, ó, uma maneira, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ó, eu estou contando. Tá aí a minha contagem. Eu estou contando quantas maneiras distintas eu tenho de utilizar a primeira blusa e todas as calças e todos os tênis.
Com isso, nós poderíamos pensar o seguinte. Se eu trocar essa blusa 1 aqui para uma blusa 2, nós vamos ter 6 maneiras de vestir novamente. Se eu trocar para a blusa 3, mais 6 maneiras de vestir. Então, ó, a blusa 1, nós temos 6 maneiras. Assim como a blusa 2 também tem 6 maneiras. E a blusa 3 também tem 6 maneiras. Se a gente somar isso tudo, nós teremos aqui um total de 18 maneiras distintas de se vestir. Será que teria como a gente chegar nesse 18 de uma maneira diferente? E a resposta é sim. Aí que entra o princípio multiplicativo. Nesse princípio, o que a gente pode fazer? A gente vai conseguir chegar no mesmo 18 se a gente multiplicar as possibilidades em categorias diferentes. Então, ó, eu tenho a categoria das blusas. Quantas possibilidades nós temos? 3. Tem a categoria das calças. Quantas possibilidades? 3. E a categoria dos tênis. Quantas possibilidades? 2. Então, se a gente fizesse as 3 possibilidades da calça vezes as 3 possibilidades das blusas vezes as 2 possibilidades dos tênis, nós teríamos aqui 18 possibilidades no total. Basicamente, o que a gente tem, então? O princípio multiplicativo diz, sempre que você quiser encontrar as combinações entre categorias de elementos diferentes, basta você multiplicar as possibilidades em cada categoria para você ter o conjunto todo. Então, eu multipliquei 3 blusas diferentes por 3 calças diferentes e 2 tênis diferentes. Chegamos nisso aí. Ok? Olha só. Olha o exemplo 2. O exemplo 2 é também princípio fundamental da contagem, PFC. Quantos números de 2 algarismos distintos ou não podemos formar utilizando os dígitos 2, 3, 4 e 5? E aqui eu quero mostrar para vocês uma outra maneira da gente pensar. Primeiro eu vou separar com distintos, eu quero algarismos distintos e não distintos. Nós vamos pensar o seguinte, você consegue separar essas categorias, você consegue categorizar eles se a gente colocar sempre um tracinho para representar alguma coisa. Então imagine que esse número tem que ter 2 algarismos. Vou colocar aqui então, olha só, um traço para a primeira posição, um traço para a segunda posição. Eu estou colocando então ali seria a casa das dezenas e a casa das unidades. Se nós precisamos de algarismos distintos, eu vou pensar o seguinte, nós temos 4 algarismos, né? 2, 3, 4 e 5. Para a primeira posição desse número, nós temos um total de 4 possibilidades. 4 possibilidades, por quê? 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou pensar o seguinte, para a casa das dezenas foi 4, né? Eu vou multiplicar, usando o princípio fundamental da contagem, pela quantidade de possibilidades da segunda casa, que é a casa das unidades. E aí, eu vou pensar o seguinte, dessas minhas 4 possibilidades, eu já usei uma. Significa que eu não tenho mais 4, eu tenho 3 possibilidades. Com isso, nós teremos aqui 12 números que podem ser formados, 12 números que podem ser formados usando 2, 3, 4 e 5, de tal forma que seus algarismos sejam distintos. Tá aí? Ah, quais são esses 12? Olha só, vou mostrar para vocês que são 12. A gente tem o 23, o 24, o 25. Temos também o 34, o 35, o 45. Né? Olha só, até agora eu coloquei 6. Desses 6 que eu coloquei, é só trocar a ordem. Então, se tem o 23, tem o 32. Se tem o 24, tem o 42. Se tem o 25, tem o 52. 34, 43. 35 tem o 53 e 45 tem o 54. Quantos números tem aqui? 12. Correto? Todos os números aqui têm algarismos distintos. Bom, e agora, se eu quisesse formar números com 2 algarismos, agora também da mesma forma, só que eu preciso que esses algarismos
sejam iguais. Tá? Eles não são distintos. Então, eu vou pensar, quantos algarismos eu tenho à disposição? 4 algarismos. 2, 3, 4, 5. Então, para casa das dezenas, eu tenho 4 possibilidades. Multiplicado por quantas possibilidades eu tenho para casa das unidades? 4 também. Porque aquele que foi utilizado anteriormente, ele não é retirado, já que eu posso repetir. Então, 4 vezes 4, nós teremos aqui 16. Por que são 16, César? Olha só, eu já tenho 12 aqui, não tenho 12? Quais são os 4 que estão faltando? Estão faltando o 22, o 33, o 44 e o 55. 16 algarismos. Os 12 primeiros são distintos e os 4 últimos iguais. Certinho? Esse é o princípio fundamental da contagem. Aula 1. Próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre o fatorial. Beleza? Tamo junto, gente. Um abraço. Até mais.